vivo, lá em Porto Alegre. Bom dia, Silmar César Miller. Bom dia, meu caro Otávio. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Vamos lá, quinta-feira de carnaval, o êxodo já começou na cidade de São Paulo. Não sei aí em Porto Alegre como é que é, mas aqui começou, tanto para o interior como para o litoral. Aí também tem muito carnaval, Silmar? Olha, o nosso zelador não veio hoje, disse que machucou o pé. Na verdade, ele está num bloco aí, já se preparando para o Carnaval de Porto Alegre. Só volta na quarta-feira de cinzas. Olha, é assim. E o lixo vai se acumulando aqui. Não, é assim, ele vai sair no bloco da folia, né? Aí ele machuca o pé, aí sai no bloco dos deficientes. E aí continua, né? E assim vai, mas não deixa no carnaval. E o lixo vai ficando. Bom, vamos lá. O que temos aí para hoje? Tá bem, vamos lá. Mercado financeiro, dólar operando com alta nesse final de manhã de quinta-feira, 0,3%, R$ 5,82. Tem sido uma sequência de altas aqui. O pessoal realmente cada vez mais desconfiado com a política do governo, com questões externas também, Donald Trump e companhia, ou seja, aquilo que parecia uma tendência para baixo da cotação da moeda americana, chegou a cair abaixo de 5,70, agora já voltou 5,82 nesta manhã. Mercado de ações, o índice Bovespa fica com pequena queda nesse momento, em torno de 0,2%. Mercado de commodities agrícolas, soja subindo um pouco na Bolsa de Chicago, estamos no intervalo da sessão eletrônica agora, basicamente um fator novo que está impactando no mercado, tanto de soja quanto de milho, tá vendo? Saiu agora há pouco, durante o Fórum de Agricultura, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que ocorre todos os finais de fevereiro, que traça as primeiras projeções para o ano novo, inclusive para a nova safra americana, surgiu a primeira previsão da área de plantio nos Estados Unidos. O plantio deles começa agora, a partir de março. Queda na área de soja, de até 3,6%, e um aumento na área de milho, de 3,7%. Porque o milho está com preço melhor que a soja, tanto lá como aqui no Brasil também. Então, o milho tem subido ultimamente, então a relação para plantios na mesma área favorece o milho nesse momento. Então, o milho está caindo por conta disso. No preço, 0,7%, por conta de previsão de aumento do plantio nos Estados Unidos. Soja cai, soja sobe, milho cai. Trigo também, 1,2% de queda nesse momento. Na Bolsa de Nova York, açúcar cai 4 pontos por cento, está havendo uma correção forte no preço do açúcar. Suco de laranja também, tombo forte, 26%. Na contramão, o algodão sobe um pouco, 0,4%. E o café arábica estável, tem caído ultimamente, inclusive, deu uma estabilizada hoje. O robusto em Londres cai 0,5%. Boi gordo no mercado futuro na B3 caindo. Contrato de abril, queda de 0,3% na B3 em São Paulo. Esse é o retrato dos principais mercados nesse final de manhã de quinta-feira, Tavinho. Vamos lá, então, falando da taxa de desemprego, que ficou em 6,5% no trimestre encerrado em janeiro, segundo informações divulgadas hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Embora a variação tenha fechado abaixo das expectativas do mercado, prevista para 6,6%, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD Contínua, aponta crescimento na taxa de desemprego de 0,3 ponto percentual em relação ao trimestre anterior, finalizado em outubro, com 6,2%. Ao todo, 7,2 milhões de pessoas estão sem empregos no país, crescimento de 5,3% comparado ao trimestre passado. Já frente ao mesmo período de 2024, a desocupação recuou 1,1% em janeiro deste ano e apresentou queda de 1,1 milhão de pessoas desempregadas no país, declínio de 13,1%, conforme aponta o IBGE. Bem, ontem foi divulgado também o número de carteiras assinadas em janeiro deste ano. O Brasil gerou 137.303 vagas de trabalho. Bom, uma no cravo, uma na ferradura. Como é que você analisa, Silmar? Bom, começando aí pelo dado que foi divulgado ontem, Tavinho, o CAGED, né, Ministério do Trabalho, que é só empregos com carteira assinada. Houve uma melhora agora em janeiro, um crescimento aí com 137 mil novos empregos, que é a diferença entre entradas e saídas, tem admissões e demissões, 137 mil. Só que não recupera o que perdeu em dezembro. Dezembro foi um tombo, né? Tivemos aqui uma queda nos empregos
líquida aqui de 535.500 vagas, ou seja, queda muito forte. Essa recuperação de janeiro é bem-vinda, mas não recupera o que se perdeu lá no mês de dezembro, que já vinha de uma sequência de queda nos últimos meses do ano. O aumento do desemprego com carteira assinada. Então, uma pequena melhora agora, vamos ver como é que isso continua. Agora, o PNAD, que foi divulgado hoje pelo IBGE, que é o total de desocupação no país, não só carteira assinada, mas também incluindo o trabalhador informal, mostra um índice de 6,5% de desempregados, vem um pouquinho abaixo do esperado, que era 6,6%, mas acima do trimestre anterior. Estamos falando aqui de trimestre de de novembro a janeiro, novembro, dezembro, janeiro. Esse é o critério do IBGE para a divulgação desse dado aqui do PNAD, que foi divulgado hoje. Então, 6,5%, piorou um pouquinho, era 6,2% no trimestre anterior. São 7,2 milhões de pessoas ocupadas aqui, ou seja, o número de crescimento de pessoas desocupadas, 7,32%, segundo esse critério de trabalhadores. Chama a atenção, e continua a chamar a atenção, está vendo um dado que sempre me atrai aqui, é a informalidade, continua extremamente alta, 38,3%. É muita gente informal, aquele pessoal que não tem garantias trabalhistas, né? Ou seja, trabalha na informalidade, não tem carteira assinada, e esse é um número que sempre bastante crítico, piorou a partir da pandemia, esse era um índice bem menor anteriormente, e depois estacionou por ali e não tem caído de forma significativa. O que teve uma melhora aqui, Tavinho, que chamou a atenção, foi a renda média. O salário médio aqui aumentando para 3.343, nesse índice geral aqui de carteiras assinadas e trabalhador informal. Uma alta de 1,4% sobre o trimestre anterior e 3,7% sobre o mesmo período um ano antes. Ou seja, uma melhora aqui, embora ainda abaixo da inflação do período. De qualquer forma, bem-vindo uma melhora aqui na renda média do trabalhador. Outro dado que chama a atenção também, a redução nos empregos do setor agropecuário e pesca. É um conjunto, não está separado o que é agricultura, o que é pecuária, o que é pesca e piscicultura. Ou seja, tanto captura quanto criação de peixe, está tudo misturado aqui. De qualquer forma, isso que chama a atenção, houve uma piora, 2,1% agora nesse último trimestre. São 170 mil pessoas a menos nesse grupo aqui, que é divulgado pelo IBGE de forma conjunta. Uma pena que não dá para separar o que é o que. De qualquer forma, chama a atenção e por isso eu destaquei aqui no comentário também. Bom, mas aí entra a agricultura, a pecuária e a piscicultura. Acho que a piscicultura representa aí um índice menor nisso, pelo que eu imagino aqui. A agricultura e a pecuária mais, não sei, questão de sazonalidade talvez, ou de automatização de sistemas e utilização de menos gente. Provavelmente os plantios começam em dezembro, janeiro teria plantio ainda em andamento, mas já se encaminhando para o fim. Talvez isso explique, em parte, essa redução no mês de janeiro. Ser trabalhadores em menor número ocupados nos trabalhos de plantio. Começa lá em outubro, né? Dezembro, teoricamente, já está terminado. Chama atenção, e você citou bem, é o número de pessoas sem carteira registrada e que são os informais. E eu tenho um palpite, porque esse número começou a crescer muito na época da pandemia e eu acho que esse número não vai sair disso, não. Porque o trabalho autônomo ou o trabalho informal ou o trabalho contratado esporadicamente se tornou uma realidade. E muitas empresas, na verdade, deixaram de ter quadros fixos de funcionários e começaram a trabalhar com a demanda. Eu vou ver, por exemplo, uma padaria, um setor de serviços, ou um restaurante, por exemplo. Ele tem lá os seus fixos. Agora, antigamente, ele tinha muito mais fixos sobrando do que ele tem hoje. Hoje, se ele tem uma demanda, ele contrata e chama. Por exemplo, muitos restaurantes que têm movimentação grande no final de semana sabem que o carnaval é um período já de menos movimento. Então, não chamam os chamados extras. E esse pessoal vai vivendo do bico. E bico de cá, bico de lá, ninguém quer ficar mais 6 por 1 aí, que agora estão querendo derrubar o 6 por 1, 5 por 2, 4 por 3, sei lá. Como é que você avalia isso? É verdade, também tem um trabalhador aqui, o ocasional, digamos assim, né? Tem crescido. Começou com a pandemia, os salários também caíram por conta disso, né?
Então, na verdade, acaba se criando aqui uma oportunidade também para quem emprega, né? Ou seja, não precisa manter uma equipe muito grande na formalidade, custa caro, o custo do trabalho no Brasil é muito grande também, é muito pesado também para quem emprega, ou seja, são os impostos que o governo cobra sobre o trabalho com carteira assinada, né? Então, isso custa bem mais caro para o empregador também. E acaba se tornando, então, uma prática nova, né, que veio praticamente para ficar. Ficam os essenciais, os carregadores de piano. Quando aparece mais um piano para carregar, e contrata 2, 3. Escuta, e a Petrobras, que voltou ao noticiário por conta de prejuízo, hein? Você vai comentar já já? Eu não achei que a gente ia ter uma notícia dessa assim de novo. A Petrobras, que já foi a 4ª ou 3ª maior petrolífera do mundo, foi afundada e falida durante a roubalheira do governo do PT, sob todos os aspectos. Rastro da investigação da Lava Jato, que depois não deu em nada. Teve diretor que teve até piscina na cobertura do seu prédio, desmontada e aberta para ver se tinha dinheiro lá dentro, e vai por aí afora. E agora, a Petrobras fecha o 4º trimestre de 2024 com prejuízo de 17,04 bilhões de reais, segundo o relatório da companhia. O lucro líquido da estatal recuou 70,6% frente ao resultado de 2023, fechando em 36 bilhões e 600 milhões de reais. Segundo a Petrobras, o prejuízo de 17 milhões se deve à valorização do dólar frente ao real. A receita de vendas também apresentou queda, de 9,7% na comparação com o último trimestre de 2023, totalizando no ano recuo de 4,1% nas vendas, passando de 511 bilhões e 900 milhões de reais acumulados em 2023 para 490 bilhões e 800 milhões de reais no ano passado. O aumento na dívida em 31 de dezembro de 2024 também influenciou no resultado, alcançando 301 bilhões e 600 milhões de reais, aumento de 16,9% comparado a 2023. É a equação do combustível que não fecha. O consumidor reclama do preço, o acionista reclama do que está recebendo, o governo quer que baixe o preço, mas a gente já mostrou outro dia aqui o que compõe o preço da gasolina através da reportagem do Jornal da Band, e aí a confusão continua e a Petrobras apresenta um buraco desse aí de novo. Coisa que a gente não vinha há muito tempo, porque ela vinha em recuperação, inclusive vendendo alguns ativos como Transpetro, rede de distribuição e etc. e tal. É uma notícia que chama atenção e acende um sinal amarelo. Eu quero saber a sua avaliação, porque eu recebi um WhatsApp muito legal que diz assim: nós estamos vivendo tempos de Mad Max. Sabe Mad Max, aquele filme? Que o cara vive lá no deserto e fica enfrentando os rebeldes, inimigos e selvagens. É aquele ator australiano lá, eu esqueci o nome dele. Então, diz que a gente vive tempos de Mad Max. Sobra bandido, calorão e a gasolina está cara. No caso, o Mad Max não tem, eles têm que roubar a gasolina para poder movimentar os carros e caminhões. Como é que você vê a Petrobras aparecendo de novo no noticiário como coisa ruim? Muito claro, né? Interferência política numa empresa que tem que gerar resultados. Tem acionistas, o próprio governo é acionista principal também, tem milhões de acionistas espalhados pelo Brasil inteiro. A Petrobras continua sendo dirigida aí, ou volta a ser dirigida aí com base em critérios políticos aqui, com interferência direta do governo nos seus resultados. No início do governo Lula, tinha lá um presidente que resolveu botar a casa em ordem e trabalhar de acordo com o mercado. O preço do petróleo sobe ou cai, e isso leva a ajustes de preço, né? Então, vinha ajustando os preços, se não me engano, pelo que eu me lembro, a cada 3 meses fazia um ajuste lá dos preços, de acordo com os preços do próprio mercado, do petróleo, a matéria-prima básica, né? E a Petrobras gerou um belo lucro aqui até 2023. Trocou-se o governo, porque o governo não estava satisfeito, o presidente Lula, particularmente, não estava satisfeito com uma empresa que gera lucro. Ou seja, acabou, demitiu, estava muito aumento de preço de combustível, cria lá uma situação artificial nova, no meio de uma nova presidenta, que resolve acompanhar ali as instruções do presidente, praticamente não teve reajuste nenhum de combustível no ano passado, né? Ou seja, se não me engano, teve um ajuste aí da gasolina, nenhum do óleo diesel,
tudo aí acabou desembocando, como houve uma retenção dessas flutuações que exigiam um aumento, tudo ficou para o início desse ano, exatamente para tentar segurar o balanço do ano passado. E esse ano, sim, teve um aumento agora em janeiro, de janeiro para fevereiro, um aumento de combustível que está represado no ano passado. O resultado, um rombo aí da Petrobras no último trimestre, e levando também uma queda do lucro no ano, 70% de queda em relação ao ano anterior. Está basicamente explicado. A Petrobras deu uma série de argumentos, culpou o câmbio, a taxa do dólar, que subiu muito, uma série de outros critérios. Esqueceu de citar o principal, que é exatamente isso aí, o represamento da correção do preço dos derivados pela Petrobras. O resultado foi esse aí, esse rombo aqui, prejudica todo mundo, o acionista, o próprio governo, que também tem que pagar esse prejuízo, tudo por conta de interferência artificial, uma companhia que tem que ser gerida como qualquer outra. Tem acionista, precisa tocar o barco. O preço da matéria-prima sobe, tem que reajustar lá para frente, para quem vende, que é o atacado, o varejo e assim por diante. Se não faz isso, dá isso que a gente está vendo agora. Um baita prejuízo, as ações da Petrobras despencaram, chegaram a cair 7% na Bolsa de Nova York, aqui está com queda de 4% a 5%, pelo menos até uns minutos atrás, por conta desse péssimo resultado anunciado hoje. Aí, mais um mico para pagar e um prejuízo para segurar. Só vou fazer uma ressalva aqui ao que você disse. Trocou um presidente que estava competente por uma presidenta. Eu lembro você que presidenta nós só tivemos uma no mundo, que comandou o Brasil durante um tempo. Talvez ela tenha criado a alcunha, vamos dizer assim, né, para a presidenta de uma mulher que está na presidência e não está fazendo, às vezes, direito aquilo que tem que fazer. E aí vira presidenta. Mas a única presidenta do mundo foi nossa, brasileira. Se a gente tiver uma outra mulher aqui no Brasil, no cargo majoritário, ela vai ser presidente. E vamos rapidinho, porque você tem que sair. Em meio a debates acalorados sobre inflação, taxas de juros e o descontrole das contas públicas, a AproSoja Brasil mostra preocupações em relação à condução da política econômica e o impacto das decisões do governo na vida dos produtores rurais. O presidente da AproSoja Brasil, Maurício Buffon, destaca que o setor entrega uma super safra, mesmo com crédito restrito. Primeira coisa que o governo precisa fazer realmente é os gastos públicos. Tem que ser cortado os gastos públicos e fazer essa questão do dever de casa para poder equalizar os juros. Nós estamos gastando muito mais do que estamos arrecadando, gastando mais e sem investimento, só pagando juros. Então, isso é uma conta insustentável que a gente já viu isso no passado e não dá certo. Então, nós precisamos que o governo põe a mão aí para mexer nisso aí. E chamando o Congresso com a responsabilidade, para poder chamar a atenção do governo, Eles estão cobrando, principalmente da FPA, as posições aí diante desse cenário de juros caros e da inflação de alimentos, mas se o governo não equilibrar as contas, não vai ter como essa conta acabar bem, E isso tudo está nos levando aí uma dificuldade de crédito para o setor agrícola, um setor que mesmo que o governo só emplacou aí 50% do plano agrícola 24 e 25, estamos entregando aí uma super safra, uma excelente safra de grãos para o Brasil, mesmo com os créditos reduzidos. Só que tudo isso tem limite, Se o governo não fizer o dever de casa, de não encurtar essas despesas e não equalizar esses juros realmente que o Brasil está pagando, nós vamos parar aonde com isso? Então, essa é a nossa preocupação, por isso a gente está fazendo esse alerta, chamando, inclusive, a FPA para discutir esse assunto e buscar uma solução, já que o governo federal, a parte do executivo, não vem fazendo o seu dever de casa. E manda aqui, Silmar, rapidinho, porque você já está no seu tempo. A verdade é que todos os canos e tiros e balas agora se voltam para um lado chamado Ministério da Agricultura e o seu condutor, o ministro. Juntou a FPA, juntou a AproSoja. Na semana passada já tivemos aí os sindicatos rurais e federações de agricultura dos estados. A casa caiu depois do negócio aí de segurar o dinheiro do Plano Safra. Olha, o presidente da AproSoja tem toda a razão em fazer esse alerta, porque se corta o dinheiro do Plano Safra em pleno andamento da safra, tem mais 4 meses de Plano Safra, corta-se o crédito,
um setor que é o que está dando certo na economia brasileira, nos poucos, né? Diante do governo que agora não tem feito nada até agora, né? Para impulsionar a economia. A economia tem crescido no ano passado por conta própria, não dependeu muito de governo, uma recuperação depois da pandemia. Então, agora, um setor que está dando certo com o crescimento da produção, preços bons, tem iniciativas de parte do governo, a gente tem sabido, isso tem gerado já um alerta no setor especialmente do PT, querendo impor tarifas para dificultar a exportação de alguns produtos brasileiros, sobre a alegação de que isso poderia diminuir a inflação de alimentos aqui dentro. A inflação de alimentos que estão caindo, inclusive, o arroz está caindo de preço, feijão está caindo, carne bovina está caindo, só o café que ainda mantém, por questões externas aqui, preços ainda elevados, ou seja, interferência aqui à vista, e aí, claro, gerando um alerta, o próprio ministro da Agricultura está tentando pegar o chapéu também e ir embora para evitar esse desgaste que ele vem sofrendo ultimamente. Mas, na verdade, não é culpa dele diretamente essa questão aí do corte de crédito, pelo contrário, ele tem sido aí uma vítima desse descontrole total que está havendo aqui no próprio orçamento, a não votação do orçamento também por culpa do Congresso até agora, ou seja, um conjunto de fatores aí que vem provendo um grande desgaste e afetando um setor que exatamente vem segurando a peteca aqui e prometendo um bom crescimento para esse ano, que está previsto aqui em torno de 9%, como a gente comentou ontem, inclusive, uma previsão aqui da CNA, da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, tá vendo? Isso aí, é isso aí. E como você bem disse, o ministro Fávaro, pegando o bonde aí, já falou que se taxar produtos do agronegócio, ele cai fora, não vai segurar essa onda não. Lembrando que o ministro Fávaro toma essa decisão e lembrando que ele é um afeto, né? Ele é um carinho do presidente Lula, eles se dão muito bem e ele foi escolhido justamente por ter bom relacionamento com o presidente Lula, gerando inclusive na época da nomeação sérios comentários contra por parte de pessoas ligadas ao setor do agronegócio e também da AproSoja, da qual ele faz parte. Obrigado, Silmar, e voltamos amanhã, sexta-feira. Abraço, amigo. Obrigado, Tavinho. Boa tarde, até amanhã.